Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam... Oi, eu sou a Paula Carvalho e esse é Pensar o Presente, Histórias de um Museu em Transformação. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o nosso 5º e último episódio, então se você ainda não ouviu os outros 4, volta lá para ouvir do começo, vai fazer mais sentido. Você falando assim, Rodrigo, já dá até saudade do podcast. Tá acabando, mas vai ficar uma lembrança boa. E isso tem a ver com o nosso episódio final. Hoje a gente vai falar de memória e lembranças. Que tipo de objeto vem na sua cabeça quando você pensa em lembranças? Talvez um álbum de fotografias é um jeito de criar memória com os momentos ali congelados em forma de imagem. E isso porque a gente vive numa sociedade que está saturada de imagens, né? Todo mundo registrando tudo com o celular. Hoje em dia é até raro alguém que guarda foto num álbum físico. Mas sabe que esse acesso a imagens é uma coisa muito recente na história humana? A fotografia é uma invenção ali de meados do século XIX. E mesmo antes disso, não era todo mundo que podia apagar ou até ver uma pintura ou um desenho. Muita gente só tinha acesso a pinturas quando entrava numa igreja, por exemplo. Aquelas imagens causavam um espanto que ao longo do tempo foi se perdendo um pouco. Vamos fazer esse exercício que todo historiador tem que fazer. Imagina uma pessoa do século XIX vendo um retrato dela mesma. Depois dela ficar ali posando para um fotógrafo, esperando horas para revelar a foto, e pronto, tá ali a imagem num papel. Devia ser uma coisa muito louca. Como se fosse uma outra versão da pessoa, um fantasma, um espectro. Devia ser perturbador mesmo, porque a pessoa vai mudando com o tempo, mas aquela imagem fica. É o momento em que a pessoa retratada na foto vira um objeto. A fotografia transformava o sujeito em objeto e até mesmo, se é possível falar assim, em objeto de museu. É o que dizia o pensador francês Roland Barthes em A Câmara Clara, um livro de ensaios muito bonito sobre fotografia. E para falar de registros e memórias, por qual caminho a gente vai andar nesse episódio final, Paula? A gente vai falar sobre 2 coleções de fotografias bem importantes que estão no acervo do Museu do Ipiranga. Os álbuns de retratos feitos em estúdio pelo fotógrafo carioca Militão Augusto Azevedo e a coleção da Nery Rezende, uma mulher negra com um arquivo pessoal que também registra a vida cultural de São Paulo de meados do século XX. Episódio 5. Álbum de família. A gente já falou aqui no podcast do Militão Augusto de Azevedo, lembra? Foi no episódio anterior, né? Ele é o criador do álbum comparativo da cidade de São Paulo, que registrou as mudanças na paisagem urbana da cidade na segunda metade do século XIX. Mas pelo que você falou, ele não fotografava só paisagens, né? Pois é, ele também tinha um estúdio fotográfico bastante conhecido em São Paulo. Tem mais ou menos 12 mil retratos feitos por ele guardados no acervo do Museu do Ipiranga. E isso equivale a 1/3 da população da cidade na década de 1870. Eram pessoas de todos os estratos que passavam pelo ateliê do Militão. Essa é a Solange Ferraz Lima, professora do Museu do Ipiranga, que já tinha aparecido por aqui no 2º episódio. Os retratos fizeram parte de uma exposição no museu em 1996. E a Solange contou pra gente como isso ajudou a diversificar o acervo. Isso foi um ponto de partida para as pessoas começarem a entender que o museu, sim, nós aceitamos a doação da sua família imigrante, da sua família negra, da sua família trabalhadora. Aqui não é um museu que só aceita o acervo ou a memória da personalidade política, não. Né? E o processo, acho que começou ali, né, para o público, né? Embora isso já fosse
uma perspectiva nossa, a divulgação dessa coleção foi muito importante, né? Porque ela tem essa característica. São 12 mil retratos, é uma coleção muito representativa do que provavelmente era a população de São Paulo naquele momento. Os originais desses retratos não podem ficar expostos no museu por uma questão de conservação, mas ainda fazem parte do acervo. Paula, você chegou a ver esse material? Eu vi um dos 6 álbuns. Eles ficam guardados na reserva técnica do museu, dentro de umas caixas especiais que ficam numas estantes de aço. Agora eu fiquei curioso. Conta pra gente, como é esse álbum? Ele tem uma capa de cor escura e nela tá escrito com uma caligrafia bem bonita, meio ondulada, em letras douradas. Index, fotografia, com 2 PHs. Americana, São Paulo. Dentro tem uma folha branca, mas que agora já tá meio amarelada. Depois tem uma página verde com um brasão e logo abaixo tá escrito Militão e São Paulo. Daí começam os retratos. Eu imagino a sua expectativa na hora de folhear essas páginas. Pois é, eu vou tentar descrever os retratos. Em cada página tem uma foto em destaque bem no meio. E em volta dela, outros pequenos retratos de rostos de pessoas sozinhas ou em grupo. Todas as fotos são em preto e branco, mas naquele tom sépia. As pessoas estão super posadas e muito bem vestidas. Nas fotos maiores, geralmente tem um cenário com cadeira, banco, mesa e uma cortina atrás. E dá pra saber quem são essas pessoas? Olha, se tem uma coisa que falta nesses álbuns é justamente os nomes das pessoas retratadas. Algumas poucas foram identificadas num livro que está separado, em que está o número da fotografia e o nome do retratado. Nesse álbum que eu vi, tem uma foto que é da Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Essa daria para reconhecer mesmo sem identificação. Exato, porque existem outros registros dela. No álbum do Militão, ela já tá mais velha, com uma touca na cabeça. Mas como a Solange disse, não é só a elite que tá retratada ali, né? Não, tem muito mais gente. Intelectuais, funcionários públicos, estudantes, donas de casa e crianças. Dá para ter uma ideia de como era a população paulistana daquela época. Essas fotos dão uma vida para a cidade na segunda metade do século XIX. Dá para imaginar como as pessoas andavam na rua, quem devia conhecer quem. E tem também retratos de várias pessoas negras, não só escravizadas, mas também alforriadas ou livres. Uma das fotos mais conhecidas feitas pelo Militão é do Luiz Gama. O jurista, jornalista e escritor que lutava pela abolição e conseguiu alforriar centenas de pessoas. Ele era uma personalidade importante em São Paulo naquela época. Mas a quantidade de pessoas negras nos retratos também tem uma explicação geográfica, né? Pois é, o estúdio do Militão era perto do lugar em que hoje fica a Praça Antônio Prado, no bairro da Sé, no centro da cidade. Bem próximo do estúdio ficava a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que depois foi reconstruída no Largo do Paissandu. Essa igreja era conhecida por ter um cemitério do lado onde também se praticavam religiosidades de origem banto. Foi um espaço importante para negros livres e escravizados manterem parte das suas culturas ancestrais africanas aqui em São Paulo. E por causa dessa proximidade com a Igreja do Rosário, muitas pessoas negras conheciam o Militão, que acabou fazendo fotos delas. E o interessante é que as pessoas são retratadas com uma dignidade que era pouco comum na época para essa população. Elas não parecem figuras exóticas, como numa imagem para ser vendida para estrangeiros como uma lembrança do Brasil. Elas apareciam nas fotos como desejavam, como queriam ser vistas e lembradas no futuro. A Solange contou como essa coleção foi parar no Museu do Ipiranga. Toda vez que a gente tem uma exposição de um tema, a gente começa a receber pessoas ofertando coisas semelhantes. Então é uma bola de neve. E no caso da coleção Militão de Azevedo, aconteceu exatamente isso. O pesquisador Carlos Eugênio Marcondes de Moura, um colecionador de retratos, um pesquisador da cultura africana no Brasil, da diáspora, uma pessoa pesquisadora de teatro, incrível. O Carlos Eugênio faleceu em 2023. Ele conhecia o Ulpiano Bezerra de Menezes, que foi diretor do museu de 1989 a 1994. O Carlos também conhecia a família do Militão.
e ele cantou a bola. Eu lembro que eu fui a primeira vez com o piano, o nosso diretor, né, na época, visitar a família da dona Raquel Azevedo. E é uma imagem incrível, porque aí eu me deparei, né, com aqueles 6 álbuns de retratos, 12 mil fotografias coladas pelo Militão, as cartas dele, o diário dele. E aí havia o desejo de que isso fosse para o Museu Paulista. E nós elaboramos na época um projeto, já existia a Lei Rouanet na época, então é o que a gente chama de doação patrocinada, né? Então a família tinha interesse em vender. Nós passamos, acho que 4 anos procurando patrocinador. Aí a Fundação Roberto Marinho e a TV Globo que patrocinaram. E aí você fica íntimo da família, porque toda hora tem a expectativa, tem o projeto, né? Nós fizemos um bom projeto. E isso permitiu que o museu não só recebesse os álbuns, mas também montasse uma equipe treinada para conservar um objeto precioso desses. Aí o projeto saiu. E aí a gente montou uma equipe grande para digitalizar todo o material. A gente fotografou, que a gente chama de negativo de segunda geração, que era dentro dos padrões de preservação fotográfica, e depois digitalizou. E eu lembro que estava no começo desse processo de digitalização, imagina, meados dos anos 90 no Brasil, era uma novidade. Está disponível online já? Está disponível online. E é uma coleção que tem uma trajetória de estudos e pesquisa enorme. Ela nos deu o parâmetro, eu acho, né, de tanto do trabalho, porque eram álbuns que foram tratados, né, álbuns de couro, encadernados, fotografias em albumina. Então, esse processo todo foi muito formador para as equipes do museu, porque era uma coleção grande. E então serviu um pouco de parâmetro para a gente passar a receber e incentivar outras coleções desse porte. Esse foi um ponto de partida para as pessoas começarem a entender que o museu aceitava a doação de qualquer tipo de família, não importa a origem, a classe ou a raça. Com isso, chegaram no museu novas coleções que tinham esse perfil. Por exemplo, a coleção da família Meller, que reúne o acervo de uma família judaica de imigrantes e mostra o cotidiano dela entre a Europa, Cuba e o Brasil. Essa coleção mostra a vida familiar, religiosa e migratória em São Paulo nas primeiras décadas do século XX e conecta o museu com narrativas da diáspora e das experiências urbanas não hegemônicas. Outra coleção importante é a do Mário Henrique da Silva, que foi maître do famoso Hotel Esplanada, no centro de São Paulo. Essa coleção conta a história de um trabalhador do setor de serviços, negro, que subiu na carreira em um dos hotéis mais prestigiados de São Paulo. Ela destaca o papel dos trabalhadores na história urbana e cultural da cidade, aproximando o museu das histórias de quem construiu o cotidiano paulistano. Já a coleção Mário Romeu documenta a vida de um atleta paulista e o ambiente esportivo urbano do século XX. Ela é formada por recortes de jornais e fotografias que mostram a trajetória esportiva de um atleta do salto com vara, o Romeu. É uma coleção pequena, mas dá para ver o interesse crescente do museu em reunir memórias pessoais e registros de práticas culturais populares que antes não apareciam no acervo. Então hoje o Museu do Ipiranga tem mais ou menos 30 mil fotografias catalogadas, sem contar o material que ainda está esperando para ser cadastrado. E agora a gente vai conhecer uma dessas coleções que chegaram mais recentemente no museu, o Arquivo Nery Rezende. Qual o nome da sua mãe primeiro? Aí você vai ter que me dizer o seguinte, o que você quer saber? O nome que tá no RG, o nome que ela usava, o nome que chamavam ela? Nery era um apelido? Era o nome artístico. Ah, tá. Nery Rezende era o nome artístico. Porque assim, ela nasceu Maria Luísa Rezende da Silva. Essa que está falando com a Paula é a Grace Rezende, filha da Nery Rezende. A Nery, que montou o arquivo, morreu em 2012. A Grace é professora e mediadora cultural e já tem 6 anos que ela mora no Porto, em Portugal. Eu só fui descobrir que eu tinha um arquivo dentro de casa depois que ela faleceu. A verdade é essa. Mas isso não são as lembranças da minha mãe, não é a memória dela em coisas, não é pedaços da vida da nossa família. Isso é um arquivo. E conforme a gente foi
vendo esse arquivo que eu fui me conscientizando de muitas coisas, até da maneira como ela se relacionava com isso, né? Para minha mãe, o importante era guardar a memória dela, da irmã, da mãe, da família. Isso tudo tem muito a ver com o fato de que a minha bisavó nasceu escrava ainda, né? Ela nasceu numa senzala, ela nasceu sob a lei do ventre livre, ou seja, teoricamente ela era livre, mas estava numa senzala. A Lei do Ventre Livre, de 1871, dizia que os filhos de mulheres escravizadas que nascessem a partir daquele ano já nasceriam livres. Meus bisavós eram escravos ainda, só foram ser libertos depois da Lei Áurea. E isso leva a quê? Leva a uma perda de memória, né? Você não tem lugar para você guardar coisas, você não tem fotos, você não tem casa. Então, coisas da minha bisavó, por exemplo, não há. O que há é o que ficou na memória das pessoas, e as fotos foram tiradas depois que os filhos cresceram, depois que ela veio para São Paulo, porque ela estava no interior de São Paulo. A Nery Rezende tinha consciência que era preciso preservar essa memória de algum jeito. Eu acho que, assim, de alguma maneira, ela tinha ideia dessa falta de memória, dessa perda da memória da família. Então, ela guardava todas as fotos que alguém tirava, fossem fotos 3x4, ela sempre pedia, me dá uma cópia, e ela colocava num álbum, que ela criou um álbum de família. E quando, mais tarde, ela pôde comprar uma câmera, ela começou a fotografar as pessoas. Não só ela e a irmã e a mãe, mas também pessoas da família. E mais pra frente, já estava bem velhinha já, o que ela gostava de fazer? Quando nascia uma criança na família, ela ia até o hospital e fotografava a criança no hospital. E depois fotografava na casa. Então, era essa maneira dela ir juntando as memórias. Consigo entender bem isso, porque minha mãe não foi criada pela minha avó. Para uma mulher com filhos, é muito complicado. É muito, muito, muito complicado ela ficar com seus filhos. E numa casa de família, a gente sabe muito bem que não é possível, né, você levar seus filhos. Você tem lá o quartinho e as famílias não querem que a pessoa empregada, ou pelo menos antigamente não queriam que suas empregadas tivessem filhos. Era para elas, o quarto minúsculo. Então, o que acabava por acontecer? Elas tinham que, dentro da família, distribuir os filhos pelos primos, enfim, tios, essas coisas todas. Tô a contar isso por quê? Porque a minha avó teve que escolher entre as duas filhas, entre a Alice e a Nery. Qual ela ia criar? Em São José do Rio Preto, que fica a 450 quilômetros de São Paulo, a mãe da Nery ainda estava amamentando a Alice, que era a mais nova. Daí, a avó da Nery lembrou de um ex-patrão. Então, esse ex-patrão da minha bisavó aceitou a minha mãe como afilhada, né, para ir para casa dele. Ela devia ter 7, 8 anos, no máximo, se não menos, para ser criada junto com os filhos dele. E dessa maneira, minha mãe se afastou da minha avó e da família e ficou mais de 10 anos longe. Ela só foi reencontrar a irmã, a mãe, aos 18 anos, quando ela saiu da casa dessa família. Por isso, para dizer que eu consigo entender a vontade dela de guardar as coisas. Porque ela veio dessa casa com roupas, uma foto de criança, mas não era dela. A foto que ela trouxe era a foto de uma amiguinha da escola, uma cartinha também dessa amiguinha, e mais nada de lembrança. Então, eu acho que ao restante da vida dela, ela ficou nessa busca de reter a memória dela, da família, e eu entendo bem isso nesse sentido. E aí a gente chega nesse arquivo, né? Que eram todas essas memórias, é ainda a memória da minha família, né? Tem gente da minha família que não tem foto dos próprios parentes, mas no arquivo da minha mãe tem. No começo, a Grace olhava para aquele monte de coisas no arquivo e só enxergava isso mesmo, um monte de coisas. Mas depois ela foi estudar museologia e esse olhar mudou. A princípio, quando se olhava, falava assim, nossa, é um amontoado de coisas, é muitas coisas, ela foi guardando. Não foi bem assim. Ela pegou uma questão muito afetiva e também uma questão, de certa forma, vamos dizer assim, legal. Por quê? Ela se preocupou em guardar, por exemplo, registro, certidão de óbito de tios, avós, coisas que vão além da lembrança. Ela tinha preocupação documental. As coisas faziam parte da nossa casa. Então, assim, por isso da dificuldade de eu olhar para isso como um acervo, como um arquivo, como uma coleção. Era da casa, estava exposto a tempo inteiro.
As fotos nós tínhamos os porta-retratos que estavam na sala, na grande maioria deles. E tinha o álbum de família, então tinham 3 álbuns, então tinha um álbum bem grande, mais outros 2 pequenos, e que eram a atração de quando a gente recebia visita, que todo mundo queria ver aqueles álbuns, porque aí, claro, o que acontecia? Sentava-se no sofá, abria-se o álbum e começava a se contar as histórias da família. Era a hora que, esse aqui é meu avô, esse é meu tio, poxa, essa é a foto do meu irmão, nossa, essa é minha foto pequena. Nossa, olha isso aqui, olha a Bisa. E aí vinha a história. Quando a Nery faleceu, a Grace não se sentiu lidando com um arquivo. Ela se sentiu lidando com as coisas da mãe. E eu tinha prometido a ela que eu teria muito cuidado. Ela falou assim, não jogue as minhas coisas fora. Eu falei, tá bem, eu não vou jogar as suas coisas fora. Eu vou destiná-las, ok? Então, assim, eu pedi pra ela, o álbum grande de família, eu pedi pra ela, mãe, eu preciso saber quem são essas pessoas. Porque eu não tenho a sua memória. Eu não sei quem são essas pessoas. Ela falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmontar esse álbum e vou nomear quem são as pessoas e vou separar e vou dar para as famílias. Mas o destino acabou sendo outro. Nunca imaginei que as coisas da minha mãe fossem parar no museu. Que houvesse a possibilidade disso. Que outras pessoas pudessem estudar a respeito de tantas coisas, tantos assuntos, através desse material da minha mãe. A Grace só foi entender o que era aquele material quando ela viu a defesa de mestrado do antropólogo Alexandre Bispo. Ele também estudava o acervo fotográfico de uma mulher negra entre as décadas de 1920 e 60. Esse é um período com várias mudanças que impactam o cotidiano das pessoas na cidade de São Paulo. Os dois já se conheciam e o Alexandre chamou a Grace para ver a defesa de mestrado dele. Aí ela foi. Mas depois que ela viu algumas das fotos que eu mostrei na apresentação, ela veio e me falou assim, olha, minha mãe morreu há pouco tempo e tem algumas fotografias muito parecidas nesse formato que você mostrou na sua apresentação aí do mestrado e tal. Aí, uma semana depois, eu a visitei na casa dela. Quando eu cheguei na casa, na realidade, era assim, era um arsenal de memória, né? A mãe dela tinha deixado muita coisa. Ela estava se desfazendo dessas coisas, porque ela não ia ter condições de manter aquele apartamento, ela não tinha condições de pagar aquele aluguel. E daí eu vi que o álbum fotográfico tinha um assunto que me interessava muito, que era a presença de pessoas negras nas fotografias. Então, eu falei assim pra ela, bom, a gente vai fazer o seguinte, eu não quero o álbum fotográfico pra mim, vamos segurar essas coisas aí que eu vou dar um jeito de guardar e tal, pra não se perder mais. Mas eu só te peço que você não distribua mais nada pra ninguém, porque qual que era a intenção dela? Era pegar aquele álbum, que era um desejo da mãe dela, que a mãe dela começou a fazer, tirar as fotografias que pertenciam a outros membros da família, tipo, por exemplo, assim, a sua avó, a sua tia, de um outro parente, e, digamos, dar essas imagens de presente para os seus parentes. E foi nesse momento que eu entrei, que eu interrompi o processo. Porque eu falei, não desmonta mais nada e não vamos dar mais nada para ninguém, porque daí precisa manter a integridade do conjunto. E esse conjunto não tinha só fotografias, tinha objetos pessoais, pratos, copos, mas a grande parte era de papel mesmo. As fotos, os escritos, alguns diários. A irmã Alice até tem uma parte do material que é dela, mas o arquivo é da Nery. O agente ali é a Nery, agente acumulador é a Nery. A Alice, ela tem um dossiê dentro do arquivo. E por que a gente chama isso de dossiê? Porque a Alice tem um conjunto documental dentro do arquivo consistente e que tem a ver com a sua própria organização. Ela mesma organizou uma documentação sobre si mesma, porque foi uma atriz, né? Foi uma artista ali na passagem dos anos 40 para os anos 50 e tal, né? Até mais ou menos 55 ela atua. E ela guardou uma documentação de próprio punho, por exemplo, o diário. Então, foi possível montar um dossiê da Alice dentro do arquivo. Então, a Alice não assina o arquivo, digamos assim, né? Ela tem um conjunto documental dentro do arquivo da Nery, mas a acumuladora é a Nery, porque foi inclusive a Nery que garantiu a memória da Alice, né? Foi a Nery que guardou. E a Nery não só garantiu a memória da Alice, o arquivo ele é muito amplo, né? A mãe da Nery e da Alice, a avó da Grace,
participou da Frente Negra Brasileira, uma organização importante do movimento negro no Brasil na primeira metade do século XX. Então ela via a educação como um ponto fundamental da formação das filhas. Tanto que a Alice, que foi criada por ela, frequentou a escola, aprendeu a datilografar, aprendeu outro idioma e chegou até a trabalhar como auxiliar de escritório. E como a avó da Grace também era dançarina de tango, ela apoiou a vocação da Alice nas artes. A Alice foi cantora e atriz profissional, participou do Teatro Experimental do Negro em São Paulo e também chegou a fazer filmes do estúdio Vera Cruz, que era um grande polo de cinema na época. Alice! Pronto? Meu café, estou com pressa. Esse é Veneno, um filme noir de 1952, dirigido pelo Gianni Pons. O elenco tinha grandes atores como Anselmo Duarte e Paula Outram. Deu para perceber que Alice interpreta uma personagem que leva o nome dela, né? Você está pronto em cima do fogão. A xícara está na mesa, seu Pereira. Tenho que ir à feira. Se a patroa acordar e me encontrar aqui, Virgem Nossa Senhora. O filme é sobre um homem que conhece uma garota de programa idêntica à esposa dele e arma um plano para eliminar a esposa e colocar a garota de programa no lugar. A Alice interpreta a empregada doméstica da casa que se vê envolvida na trama com as duas versões da patroa. Alice, Senhor? vem aqui. Não tenha medo. Conta ao senhor delegado por que motivo foi despedida. Não foi por nada. Só porque a patroa me pegou escutando uma conversa no telefone. Só por causa disso fez um estardalhaço. Diga também como minha esposa andava nesses últimos dias. Sim, a patroa estava nervosa. Nervosa demais. Mas quem é você? Eu nunca lhe vi, sua mentirosa. Silêncio! Alice, você pode ir. Apesar de ser uma atriz negra fazendo o papel de uma empregada, a personagem fugia do estereótipo desse tipo de papel naquela época, que em geral seria ou uma mulher sensual ou um tipo mais engraçado. Nesse filme, a Alice faz um papel dramático e importante para solucionar a investigação policial. O Alexandre leu o roteiro original do filme, que está no arquivo da Nery. E na tese de doutorado, ele conta que a personagem é identificada no documento como Maria, e a sua característica básica era ser, entre aspas, mulatinha. Na tese, o Alexandre escreve: com esses dois traços, o nome genérico Maria e a cor da pele, Gianni Pons deixa transparecer qual é o papel que cabe nesse filme a uma atriz negra. E o pior, o nome da Alice Rezende não aparece nos créditos do filme. Nem aparecia na ficha técnica que está disponível na Cinemateca Brasileira. Essa injustiça foi corrigida recentemente por um esforço do próprio Alexandre e da existência desse arquivo que hoje está no museu. Mas imagina quantos outros atores e atrizes negros ficaram sem crédito pelos seus trabalhos. Agora que a gente conhece melhor o arquivo da Nery, a gente vai entender a relação dela com a cidade de São Paulo e por que faz tanto sentido esse arquivo fazer parte do acervo de um museu. Quando ela vem para a cidade, um mundo se descortina, né? Aqui, o Alexandre Bispo fala do impacto desse momento em que a Nery Rezende sai do interior de São Paulo e chega na capital. Basta a gente imaginar, assim, São Paulo nos anos 40. Só tinha 2 museus. O Museu do Ipiranga e a Pinacoteca, por exemplo. Você imagina essa cidade que está começando a viver o plano de avenidas do Prestes Maia. Está começando. O plano de avenidas do engenheiro e político Prestes Maia foi apresentado nas décadas de 1920 e 30. Foi um projeto de reforma urbana baseado em grandes avenidas e na canalização dos rios de São Paulo. Então, nos anos 40, a capital estava se transformando. O MASP não existe, o MAN não existe. A biblioteca pública é fundada nos anos 40, que é a atual Biblioteca Mário de Andrade. Essa cidade tem a Cinelândia, que está emergindo. Na realidade, já tem uma série de salas de cinema, mas a Cinelândia só vai emergir a partir da segunda metade dos anos 40. O Teatro Experimental do Negro, que não tinha uma sede, mas já tinha o Teatro Experimental do Negro, que é de 46, aqui em São Paulo e tal. A Alice e a Nery foram atrizes do Teatro Experimental do Negro e tal.
O Alexandre contou que, como a Nery tinha sido filha de criação numa família branca, ela odiava a possibilidade de trabalhar como empregada doméstica. E em São Paulo, ela encontrou outros horizontes. Que são sonhos e esperanças urbanas, né, das pessoas. Você chega numa cidade como São Paulo, que está em pleno crescimento. Você está na zona central da cidade. A verticalização está acontecendo. O consumo, o lazer cultural é ali. Os cinemas estão todos ali. A infraestrutura urbana está ali. O que você quer, né? Você quer aparecer nessa cidade, né? E não por acaso a Nery vai ter uma máquina fotográfica já no início dos anos 50. Quando ela começa a trabalhar, ela logo adquire uma máquina fotográfica. É tanto uma coisa autoral, tipo produzir fotografias, como ir aos estúdios fotográficos e ser fotografada. A prática de retratos, que é muito comum, né? Retratos com dedicatórias. Então você vai a um estúdio, faz um retrato seu. E daí você faz tantas cópias daquele retrato que você distribui numa rede de afetos, né? Que é essa circulação afetiva da fotografia. E como a fotografia estava se popularizando, essa prática de registro de memória passou a ser mais acessível em várias camadas da sociedade. Muito mais do que já era no tempo do Militão de Azevedo. Não por acaso, até pessoas com algum dinheiro, com algum recurso, negras no Brasil, às vezes em condição de escravidão ainda, conseguiam comprar um conjunto de fotografias. Porque já era uma coisa que foi barateando. Tem a ver com essa coisa do que as pessoas dão prioridade, não é? Então, assim, a Nery, por exemplo, deu muita prioridade para essa memória de si e da família. Acho que a Nery queria ficar para a história. A Nery queria permanecer. Assim, a Nery começou a criar esse imenso arquivo de memória. E quando o Alexandre chegou na casa da Grace, o que ele fez foi levar todo o material para o apartamento dele. Durante 7 anos, ele conviveu com esse arquivo. Depois de defender o doutorado em 2019 sobre a coleção Nery Rezende, ele higienizou e classificou o material com a ajuda de outras pessoas. E depois entrou em contato com o Museu do Ipiranga para fazer a doação. Essa organização foi um dos motivos de o arquivo ter entrado no museu. E são 9.000 itens. E aí... Aqui volta a professora Solange Ferraz Lima, que a gente ouviu lá no começo do episódio. E aí é demais, porque ela se tornou uma das maiores fundos nossos. E é de uma mulher negra, trabalhadora e que viveu o período de São Paulo se tornando metrópole. E ela reflete sobre isso. O álbum de fotografias dela tem uns insights incríveis, porque ela fotografava, né? Ela faz uma série de fotos dela com os amigos na Avenida São João, são umas fotos incríveis, porque ela usa o poste em frente da loja que ela trabalhava como cenário, né? A cidade se torna um cenário. Ela está dialogando com os retratos do século XIX, que ela devia conhecer. E era uma mulher que vivia intensamente a cidade. Ela trabalhou no centro da cidade, foi comerciária, foi operária, circulava pela cidade e participava do movimento negro. Então, é uma coleção muito especial para nós. É claro que o grande valor da coleção é a trajetória da Nery. Mas uma coleção como essa, tão diversificada, porque a coleção tem documentação textual, correspondências, esses papéis todos, propagandas, sabe, receitas, né? Tem álbuns fotográficos, tem enfeite de Natal, tem bijuteria, tem coisas do espaço doméstico, né? Uma coleção muito completa, ela tem... Pouco de tudo, assim. Tem um pouco de tudo que uma casa tem. Então, coleções assim são muito, muito boas, né, assim, para o museu, porque ela tem várias entradas, né? Então, pode ser... Isso reflete bem como o museu foi repensando e alargando seu acervo nessa trajetória de mais de 130 anos. Hoje a gente consegue falar com mais estratos da sociedade e mostrar, olha, aqui pode ser um lugar para essa memória continuar, a memória não só da sua família, também é a memória da sua família, porque é a sua família que usou esse objeto, mas isso é uma memória da materialidade desse objeto, dessa tecnologia, são várias camadas, né? A cultura material é isso, ela é o objeto apropriado por uma pessoa que customiza aquilo, né? Mas é também um objeto que nos ensina sobre uma tecnologia de um certo momento, uma forma de processar um alimento que não se faz mais daquela maneira, né? Então, são várias camadas mesmo. Acho que a Grace, filha da Nery, concorda com a Solange. Então, o que a minha mãe fez é algo que hoje é representativo da vida de muitos negros, de muitas famílias. Mas também tem a ver com uma promessa que eu fiz para minha mãe,
que é a árvore genealógica da família. Eu ainda estou nesse trabalho. Eu fiz a nossa e estou expandindo para os outros irmãos da minha avó para que se conheçam. Porque assim, quando se fala de árvore genealógica, o que você pensa? De gente rica, de gente que tem título, de gente que tem posse, né? É assim que os meus primos me falaram. Mas para que a gente precisa de uma árvore genealógica? Foi para vocês saberem quem eram seus avós, quem eram seus bisavós, para que vocês honrem os seus ancestrais, para que vocês saibam que tudo que vocês têm hoje vem de muito trabalho e de muito sacrifício. Então, se hoje eu tenho a condição de ter imigrado para Portugal, é porque a minha bisavó esteve lá na senzala, saiu de lá, criou os filhos, deu profissão para os filhos, cuidou das filhas, cuidou para que a família ficasse unida, incentivou para que todo mundo estudasse e tivesse profissão, outras profissões. Isso não é uma coisa de uma geração só. Pela minha conta, pelo menos em relação a mim, são pelo menos 5 gerações, sendo que 3 delas viveram em senzala. Essa foi a emoção de saber que o Museu Paulista aceitou o arquivo da minha mãe. Saber que a minha mãe e a minha família entram pela porta da frente, não é pela entrada do serviço. E ter esse arquivo no Museu Paulista é dizer para qualquer negro brasileiro: você tem direito de entrar pela porta da frente. Você não tem que entrar pela porta de serviço. A sua história é honrada. A sua história pode ser estudada. Você, que não tem nada dos seus ancestrais, pode ter acesso a isso. E não era importante só para ela, não era só importante para nós. É importante para uma cidade, como é o caso de São Paulo, que é da onde a gente vem, para o estado de São Paulo, que a gente veio do interior para a capital. É importante para o Brasil. Assim, a gente chega ao final do podcast Pensar o Presente, Histórias de Museu em Transformação. Começamos pelas águas dos rios brasileiros para chegar na independência do Brasil. Passamos por uma coleção de papéis de bala e pelas formigas vestidas. Em seguida, ouvimos o canto da machadinha dos Craô. Por meio do tijolo, pensamos no mundo do trabalho e na construção do Museu do Ipiranga. E terminamos com 2 álbuns fotográficos para gravar na memória a trajetória desse podcast. Obrigada por ter embarcado com a gente nessa viagem pelo acervo e pelas histórias do Museu do Ipiranga. E eu acho que agora cada pessoa que ouviu esse podcast vai olhar de um jeito diferente para as suas fotos, para os seus objetos, mesmo aqueles que a gente não usa mais. Cada um deles pode ser uma peça importante não só para contar a nossa história, mas a história da nossa cidade, do nosso país e do nosso tempo. Pensar o Presente, Histórias de um Museu em Transformação é um podcast do Museu do Ipiranga produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação, a pesquisa e o roteiro são da Paula Carvalho. O Rodrigo Alves faz o tratamento do roteiro. A produção é da Ashley Calvo. A montagem, a sonorização e a mixagem são da Mariana Leão. A trilha original é da Estela Nesrini, com colaboração dos músicos Jordi Amorim, Afroju Rodrigues e Amon Medrado. Usamos música adicional da Blue Dot. A direção de locução é da Mica Lins. Nós gravamos no Confraria de Sons e Charutos e no Agência de Podcasts em São Paulo. A gravação de locução foi no Estúdio Trampolim, em São Paulo, e no Estúdio Vison Digital, no Rio de Janeiro. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca, a gerência de parcerias é da Luísa Sade e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A coordenação de produto é da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição dos episódios com o apoio da Isabel de Santana. O Museu Paulista da USP tem direção de Paulo César Garcês Marins e vice-direção de Maria Aparecida de Menezes Borrego. A curadoria-chefe é de Aline Montenegro Magalhães. A Fundação de Apoio ao Museu Paulista tem direção-geral de Mário Mazzilli. A direção administrativo-financeira é de Rogério Éfori.
A comunicação e as relações institucionais estão sob direção de Tato Carbonaro. Na equipe de comunicação, Ana Paula Dias e Marcelo Argolo. A comunicação visual é de Lilian Hirata. E a consultoria de marca e gestão de projeto é de Lara Alcadipani. O episódio usa áudios do filme Veneno, de Gianni Pons, e informações da tese de doutorado, os percursos da memória e da integração social, o arquivo pessoal de Nery e Alice Rezende, Mulheres Negras em São Paulo, 1948 a 1967, de Alexandre Bispo. Eu, Paula Carvalho, apresentei essa temporada na companhia do Rodrigo Alves. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, Paula, e obrigado também a você que escutou a gente. Este podcast foi realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura com patrocínio de Shell e Vale, uma realização da Fundação de Apoio ao Museu Paulista e Ministério da Cultura e do Governo Federal, do lado do povo brasileiro.